Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à TV Mais, Canal 15 e mais uma vez com o nosso programa da CIA News na televisão. Vamos abordar o assunto esse mês em período pré-eleitoral, melhor dizendo, já pouco mais de 30 dias das eleições de outubro. Estamos agora já falando sobre o voto consciente. O primeiro programa foi com o presidente da Associação Comercial. Segundo programa, com o juiz eleitoral de Apucarana, doutor José Roberto Silvério. Doutor José Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O que vocês estão achando desse projeto de iniciativa de entidades de Apucarana para e em prol do voto consciente? Bom, primeiro, César, é um prazer poder participar desse programa e dessa iniciativa da CIA. E lá, um tempo atrás, numa conversa com o presidente da CIA, o Júnior, eu já dizia, ele me perguntava sobre a participação da CIA nas campanhas eleitorais, na participação, na informação. E naquela época eu já dizia para ele que é muito interessante, porque a CIA ela é uma entidade aí de mão de obra, de comerciantes que dão empregos. Então, nada melhor do que essas pessoas para formarem opinião, para orientarem os eleitores e participar da vida cidadã. Sob esse ponto de vista, seria importante, e o senhor recomenda também que os empresários, os que são afiliados da Associação Comercial de Apucarana, levem essa orientação e busquem promover o voto consciente também em suas empresas? Com certeza, eu acho importantíssimo, temos grandes empresas em Apucarana e é importante sim que os patrões levem a seus empregados, seus colaboradores, a informação, as propostas dos candidatos, quer a prefeito, quer a vereador, depois também para deputado, governador, no sentido de que realmente nós possamos, cada eleição, num país que democraticamente falando é jovem ainda, levem a ideia, a informação, para que possamos realmente ter nossos representantes com melhor qualificação para o futuro. Primeira semana já do período eleitoral, onde pode acontecer já as propagandas, e os candidatos já são de fato referenciados como candidatos, tanto a prefeito quanto a vereadores também em todas as cidades. Como que o empresário pode receber um candidato, seja ele a vereador ou seja ele a prefeito em sua empresa? Como é que ele pode programar isso? Ele pode aceitar que o candidato venha à empresa e fale com os seus funcionários? César, eu entendo que sim, porque o que não se permite realmente é a propaganda eleitoral dentro de qualquer estabelecimento onde haja circulação de pessoas, mas a promoção de reuniões com candidatos, desde que seja aberta a todos, porque a ideia é que todos tenham direito de levar as propostas, é permitido. E nessa eleição a gente também não pode perder esse momento para deixar de dizer que a pessoa jurídica está proibida de fazer qualquer tipo de doação. Aí pode se questionar, mas abrir para uma reunião não haveria uma forma de patrocinar? Entendo que não. O que a lei proíbe realmente é o financiamento de campanha por pessoa jurídica. Então, essa reunião com os candidatos, eu entendo salutar e tudo com o fim aí de busca da consciência do voto. Se tiver alguma dúvida, pode procurar, inclusive, orientação na Justiça Eleitoral, doutor? Com certeza. Eu acho que a CIA, principalmente, tem advogados, os candidatos têm seus advogados, mas a gente pode, em termos de contexto geral, nada de concreto, a Justiça Eleitoral pode sim orientar, justamente no sentido de que se evite a prática ilegal durante a campanha. Apucarana desponta com mais de 100 candidatos a vereadores nos mais diversos partidos e 3 candidatos ao executivo, a prefeito e também a vice-prefeito. Como que tem sido e como foram esses primeiros dias já das campanhas nas ruas, doutor? César, eu tenho visto assim ainda com uma certa calmaria, mesmo porque os candidatos ainda estão focados nos registros, que de certa forma exigem uma certa documentação. Nós vivemos um momento aí uma falha, inclusive, da própria Justiça, no fornecimento de certidões junto ao Tribunal de Justiça, que está para ser resolvido. Então, os candidatos ainda estão muito focados nessa situação, para, a partir daí, com o registro, dar início às contas, aos CNPJs e poder, enfim, produzir seu material de campanha, que digamos assim, é muito curta a campanha, né?
Enquanto imprensa, nós temos percebido nesses primeiros dias também que todos os candidatos, sejam eles a prefeito ou a vereadores, eles estão quase que com um excesso de preocupação, com medo de ir às ruas e com medo de cometer erros. A Justiça Eleitoral tem também essa visão, está percebendo isso como diferente, como diferencial ponto nessas eleições, doutor? Eu entendo que sim, a mini-reforma, ela realmente ela tornou a campanha bem apertada. E o candidato sabe disso e sabe também que se infringir a lei, a possibilidade de uma cassação aí, de registro, mesmo de uma diplomação depois, é muito grande. Então eu sinto esse receio e sinto que vamos ter uma campanha mais de corpo a corpo, mais de reuniões e mais de proposta até do que de produção. O que é importante, né? O que é importante, o que interessa, né, César? Eu acho até que no Brasil, a gente pode até falar isso aqui, que a última campanha mostrou isso, que, inclusive com publicitários sendo presos depois, que promoveu campanha, que realmente nós tivemos campanhas muito maquiadas, com muito marketing e com propostas que não condiziam com a realidade do país e que passaram. Então, realmente, acho que a busca é por essa cara limpa aí do candidato com o eleitor. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. José Roberto Silvério, juiz da comarca de Apucarana e também que atende a zona eleitoral de Cambira e também de Novo Itacolomi. Doutor, nessa semana, primeiros dias, tivemos uma grande polêmica envolvendo o ministro presidente do Superior Tribunal Eleitoral, que é o ministro Gilmar Mendes, sempre polêmico e sempre firme em suas falas. E dessa feita ele criticou pesadamente a lei da ficha limpa, que foi composta por milhões de assinaturas, inclusive de participantes da sociedade e entidades representativas. Como é que o Judiciário vê esse momento, essa polêmica envolvendo, inclusive passando com a assinatura, com o viés polêmico e referendado do TSE? Pois é, essa decisão recente aí que está na mídia, está na imprensa, ela nos causou surpresa. Tínhamos uma relação já de alguns meses dos tribunais de contas de todos os estados com a relação de todos os candidatos que tinham suas contas reprovadas. E vem uma decisão como essa, realmente causa uma surpresa, ela traz um afrouxamento aí na lei de ficha limpa, que foi uma conquista extraordinária da sociedade brasileira, e que demonstrou justamente como o poder de mobilização é poderoso, mas lamentavelmente veio essa decisão. Porém, nós vivemos numa democracia, temos que respeitar, o Supremo é a instituição maior do Judiciário, mas de fato é polêmica e com certeza vai trazer reflexos e muita discussão, César. Para essas eleições deve seguir como está, mas com certeza deve trazer à luz um novo momento para depois das eleições. Exatamente, e a própria sociedade pode reagir, como tem reagido em outras situações, e pedindo exatamente o cumprimento de uma lei que partiu da própria vontade popular. Na região já há candidatos que estão se beneficiando dessa nova decisão. Exatamente. Já temos... Felizmente ou infelizmente. Pois é um entendimento, e como eu disse para você, como juiz, e juiz não aplica a lei, nós temos que cumprir, na verdade, mas com certeza tem candidato que deve estar festejando essa decisão. O senhor considera um retrocesso? Eu considero porque se existe Tribunal de Contas, esse Tribunal de Contas é um órgão técnico, fiscalizador, e diz que determinada conta é reprovada por irregularidade, não caberia questionamento sobre isso. É lógico que caberia à Justiça questionar, mas enquanto isso teria valor perante a Justiça Eleitoral e pela lei da ficha limpa. Muito bem. Para a gente encerrar o programa de hoje, um recado aos candidatos, aos mais de 100 candidatos a vereador de Apucarana, aos candidatos a prefeito e aqueles que também são apoiadores desses candidatos, aqueles que vão às ruas, literalmente ou não, vestindo a camisa desses candidatos, né? O que o senhor diria? Como é que a Justiça Eleitoral acalenta um momento de pressão popular por conta disso, muitos candidatos com medo e de forma a ir à rua? Há um protocolo que deve ser seguido e é seguido, o que dá uma segurança para que todos possam fazer a sua parte também e buscar os votos, né, doutor? Exatamente, César. Como eu já disse anteriormente, acredito que vai ser uma campanha muito de corpo a corpo, de ir em bairros, reuniões, empresas, como a gente disse. Agora, a lei ela está bastante severa, rigorosa, ela apertou muito
a situação dos candidatos, com limite de gastos, com proibição de doação de valores para a campanha por pessoas jurídicas, com limites para pessoas físicas. Então, realmente, o candidato tem que se apegar à lei, cumprir a lei. A possibilidade de propaganda ela é muito reduzida. Poucas coisas se pode fazer e que se respeite para evitar justamente punição mais severa e ficar fora até do pleito, de repente. Na dúvida, procure sempre a Justiça Eleitoral, né? Exatamente. E a gente sabe hoje, César, que todos os partidos possuem um corpo jurídico próprio, que se orientem com seus advogados, que realmente, na dúvida, não façam, porque não vale a pena correr o risco. E nós tivemos um caso recente, que é da minha competência, inclusive Cambira, que a prefeita eleita acabou sendo cassado, um problema para ela eleita, um problema para a sociedade, para a comunidade de Cambira. Então, eu acho que o candidato tem que ter essa responsabilidade de cumprimento da lei e de fazer uma campanha legal que não vai ter problema. Muito bem. Nós agradecemos primeiramente ao Dr. Zé Roberto Silvério pela disponibilidade, né, que em meio às suas audiências, cedeu esse espaço para que pudéssemos falar sobre o voto consciente, apoiando esse projeto da Associação Comercial de Apucarana pelo voto consciente. Nós voltamos no próximo programa com mais personalidades, mais pessoas que fazem nesse grupo de entidades falando sobre a consciência do voto para Apucarana. Até o próximo programa.